bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Karine Nascimento. Estou aqui hoje para ministrar mais uma aula da EBD, dos Jovens Casados. Nós estamos usando essa revista aqui, parceria entre homens e mulheres na obra de Deus, né? Temos sido ministrados a cada domingo um pouquinho sobre o quanto é importante, né? A gente estar unido como casal, como família, na obra de Deus. E o quanto isso gera bons frutos, o quanto isso agrada e alegra o coração de Deus. Então eu convido vocês, neste momento, a tirar a distração, a tomar um café comigo, acordar aí, acorda, para a gente poder ser ministrado sobre o assunto de hoje, tá? Antes disso, vamos orar? Vamos pedir a Deus a direção. Ora aí comigo, ore por mim, né? Porque eu quero ser bênção na sua vida, quero ser bênção para mim mesmo. E não quero falar nada que venha de mim, mas que venha do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esta oportunidade, no que temos, Senhor, de aprender mais de Ti, aprender mais com exemplos de homens e mulheres, Senhor, que decidiram Te servir com tudo que tinha. E esse é o nosso desejo, Senhor, nesta manhã, Te servir como casal, como família, como pessoa, no nosso melhor, aquilo que nós temos, nossas habilidades e qualidades, queremos usar no Teu reino, Senhor, e que assim seja, que o Senhor venha sobre cada família agora, sobre cada casa, sobre cada casal, Senhor, venha abençoar essa pessoa que está nos assistindo agora, que o Senhor venha completar a obra perfeita em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por esta semana que passou, muito obrigada por esta semana que está iniciando agora. Nós cremos que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, soberano sobre toda e qualquer situação. Eu te peço, Senhor, que venha trazer agora saúde para aqueles que precisam de saúde, que venha trazer sabedoria, direcionamento, discernimento, Senhor. Venha suprir, como o Senhor sempre faz, as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém? A nossa lição de hoje é a lição número 9, né, que fala sobre parcerias entre ministérios. E o texto base dela é Lucas 6,38. Vamos abrir? Em Lucas 6,38. Vamos lá. Lucas 6,38. Vamos ler? Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então aqui Deus fala sobre o hábito de julgar os outros, né? Que às vezes nós temos esse hábito, e Ele diz que a mesma medida que nós vamos usar com o outro, Ele vai usar conosco. Mas também Ele fala que à medida que nós doamos aos outros, Ele também nos dará. Então nós temos só que escolher o que vamos fazer. Vamos ficar na posição de julgar ou vamos ficar na posição de dar, de oferecer aquilo que nós temos de melhor, a nossa qualidade, o nosso tempo, às vezes. O que nós vamos oferecer? Porque aquilo que você oferecer, aquilo que eu oferecer, Deus também vai me dar. É na mesma medida, tá? E aí aqui ele fala ainda que deem aos outros e Deus dará a vocês, e Ele será generoso. As bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. Então, irmãos, vamos dar o nosso melhor, vamos oferecer a Deus o nosso melhor. Amém? Bem, o objetivo dessa lição é que você compreenda
a importância do bom entrosamento entre os ministérios da igreja, que você se comprometa a desenvolver na igreja um ministério cooperativo, cada um tem que fazer a sua parte, e que você invista em parcerias saudáveis na igreja. Como que a gente pode fazer isso? Né? A igreja de Cristo é o nosso corpo, né? É o corpo de Cristo, vamos dizer assim. Então, todos fazem parte de um só corpo, para um só objetivo. Então, se o corpo está indo para a direita, todos têm que ir para a direita, né? Jesus é o cabeça. Então, nós temos que estar ligados com a visão do pastor, nós temos que estar ligados envolvidos com a igreja, com tudo que a igreja está fazendo e não remando contra a maré, né? Nós temos que estar entrelaçados. Essa lição poderia ter outro título, poderia ser Ministérios que se entrelaçam. Quando eu falo isso, ministérios que se entrelaçam, o que você entende? O que vem à sua cabeça? Ministérios que se entrelaçam. Na lição de hoje, nós vamos aprender com duas pessoas que você poderia julgar que elas não teriam o que oferecer. E o que elas tinham, elas ofereceram aos outros. O seu melhor, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje com essas duas pessoas, com esses dois personagens. E eu não vou entrar muito em detalhe na história, mas eu vou falar um pouquinho deles, sobre Eliseu e sobre a Sunamita, né? Nós vamos aprender um pouquinho com Eliseu, que foi o sucessor de Elias. E em Ezequiel 22:30, a gente vê que em tempos difíceis, Deus sempre buscou pessoas especiais e ainda hoje procura. E ele continua a buscá-la. Aqui ele fala, Ezequiel 22:30. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles e o destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Então ali Deus procurou alguém com quem ele pudesse contar como ele faz hoje. Ele está procurando você, ele está procurando a mim, porque ele conta com a gente. Nós não viemos aqui sem um propósito, sem uma missão, e nós temos que descobrir, nós temos que buscar cumprir este propósito, né? Deus está à nossa procura e o nosso eis-me aqui, Senhor, tem que ser urgente. Em momentos como esse que estamos vivendo de quarentena, muitos casais estão se desentendendo porque há muito tempo não passavam um tempo tão longo juntos, né? Não conversavam, não paravam, a rotina nos engolia, não estavam tendo um ministério, uma função no reino de Deus. Eu não digo de cargo, mas eu digo de ligar para um irmão, perguntar como é que você está, se você tem mais condições, ligar para uma família, perguntar se está precisando de alguma coisa, como que você pode ajudar, de você ler a Bíblia. Eu sei que é tão difícil na nossa rotina introduzir isso, mas sabe por que é difícil? Porque é necessário. Nós não podemos viver nesses dias maus, dias bons, sem estar familiarizado com a Bíblia, com a palavra. Nós temos que estar em intimidade. E eu falo isso por experiência própria, que eu sei o quanto é difícil você manter essa rotina de leitura diária, de culto doméstico, porque o seu filho está vendo o que você faz, não o que você fala. Tem que orar, mas se você não ora. Tem que amar, mas se você não ama.
não pode mentir e você está mentindo. Então, o seu filho, ele está vendo o que você está fazendo. Então, nós temos que buscar ser aquela pessoa que Deus criou para sermos. O propósito com o qual Deus nos criou. Nós temos que cumprir, nós temos que procurar. E aqui na revista fala um pouquinho sobre Eliseu, né? Dizendo quem ele era. Eliseu, ele lidava com bois e com terra. Então isso nos leva a pensar que ele fosse um homem de posses. Lá em 1 Reis você pode dar uma olhadinha nisso. Ele herdou de Elias a liderança espiritual sobre as 10 tribos que formavam o Reino do Norte. 16 milagres operados pelo profeta. E há registro de que Eliseu dirigiu 2 escolas de profetas, onde realizou 2 poderosos milagres. Você pode conhecer um pouquinho sobre a história dele, lendo lá 1 Reis 19, tá? E em 2 Reis 4, 38, 44, 6, de 1 a 7 também fala um pouquinho sobre esses milagres. E a Sunamita? Quem foi a Sunamita? Quem é essa mulher tão importante que nem nome tem? Deus conhece cada fio de cabelo nosso, né? O nome, Ele também conhece nosso nome, não esquece. Mas o propósito dele aqui, nos ensinar com essa mulher, foi mostrar o seu coração e não o nome, eu creio nisso, né? E ela era chamada assim por conta do lugar que ela vinha, que era de Sunem. Então trata de uma senhora rica e generosa, na casa de quem Eliseu descansava quando passava pela sua cidade. E nós temos muito a aprender com ela, tá? Então aqui relata o que ela fez por Eliseu e o que Eliseu fez por ela, né? E ela fala aqui, tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Essa mulher, para ela ter esse discernimento, ela tem que estar ligada com o Espírito Santo, com Deus. Para a gente ter esse tipo de discernimento, não é qualquer pessoa que a gente coloca na nossa casa. A gente tem que estar ligado, entendeu? Ligado na terra, ligado no céu. Isso é intimidade com Deus. E ali ela viu em Eliseu como que ela poderia ajudar, né? Então, com seus bens e hospitalidade, serviu a Deus dentro da sua própria casa e foi recompensada. Aqui também fala rapidinho sobre um servo de Eliseu, Geazim, mas mostrando o outro lado, né? Que ele demonstrou ser ganancioso e recorreu à mentira quando foi confrontado pelo profeta. Não vou falar muito dele, mas você pode ver lá em 2 Reis 5, do 25 ao 26, até o 27, que fala um pouquinho sobre ele, tá? E como consequência dessa ganância, né, das mentiras dele, ele e toda a sua descendência herdaram a lepra de Naamã. Toda ação tem uma reação, todo pecado tem uma consequência, né? Então são as nossas escolhas. A Sunamita, ela escolheu servir com aquilo que ela tinha. O que ela tinha? Riqueza. Ela tinha o dom da hospitalidade. Então, na própria casa dela, ela resolveu, ela entendeu, ela enxergou que aquele homem precisava de uma ajuda, que ele era um homem de Deus. Os nossos olhos, a nossa mente tem que estar preparados com esse discernimento para entendermos como, quando, a quem nós precisamos servir. Porque o nosso maior ministério é servir. E nós vamos aprender muito mais com ela, tá? Com essa Sunamita, uma mulher que soube a quem dar a honra. Nós temos que estar atentos, né? Ao que podemos fazer, a quem e em qual momento nós temos que agir com aquilo que nós temos. Ela tinha a riqueza dela, ela tinha o dom da hospitalidade e ela enxergou em Eliseu como um homem de Deus e ela honrou a pessoa certa. E aí em 2 Reis
4:8, que começa a história dela com Eliseu. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Aí vem o 9, que foi aquele que eu li. Ela disse a seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. O que nós podemos aprender com a Sunamita aqui, nós mulheres casadas, que temos uma liderança aí? É uma bela lição para nós, né? Que nós, quando tivermos que tomar uma decisão, nós não podemos nos esquecer jamais de fazer como ela fez. Ela teve o discernimento que aquele homem era um homem de Deus, que ela precisava ajudar, mas ela foi consultar quem? O marido, né? Então nós temos que fazer isso. Para mim, o relato pessoal, foi difícil aprender isso, né? Porque eu venho de uma família muito de mulheres fortes, que queremos tomar a decisão, tomar a frente. A última palavra é a minha, mas graças a Deus, vamos fazer 12 anos de casado, eu e Alexandre, e eu aprendi, e pelo amor, não pela dor, graças a Deus, meu marido muito paciente, pelo amor, e eu quis também, né, aprender, tem que querer também, você tem que pedir ao Espírito Santo. Não é fácil você dobrar a sua carne, sua personalidade, você tem que querer. Você tem que amar, você tem que buscar. Não é do dia para a noite. São dias, meses, anos. Você aprendendo, e eu ainda estou aprendendo. Tem muito que aprender. Mas nós temos que aprender como essa mulher. São exemplos assim que nós temos que carregar. Por isso que temos que ler a palavra, porque ela nos revela, ela é viva, ela fala. Então, às vezes está aí sofrendo com um problema que poderia ter achado a solução numa simples leitura diária da Bíblia, né? Então, essa mulher nos ensina aqui que por que tem que ter cooperação no ministério entre homem e mulher? Ali ela era casada, então ela precisava, ela queria servir, ela observou que aquele homem era um homem de Deus, que ela precisava servir aquele profeta, mas ela teve que pedir permissão ao marido, né? Nós entendemos aqui pelo contexto isso. E ela foi abençoada por suas decisões, por suas escolhas. Nós podemos aprender aqui com a Sunamita duas coisas. Que ela era uma mulher hospitaleira e de iniciativa. Às vezes a gente fica, como eu queria fazer, se eu pudesse, e ficamos só no só no suspiro. Nós temos que ter iniciativa. A primeira coisa é orar. Temos que estar ligado com Deus, com o Espírito Santo, com a vontade dele. A segunda coisa é pedir permissão, seja seu marido, ao pastor, dependendo da situação, né? E executar. A Sunamita nos mostra aqui que o que ela tinha para oferecer era a sua hospitalidade. E ela teve a iniciativa de falar com seu marido e de poder oferecer isso. E como que ela foi recompensada? Ela foi recompensada 2 vezes. Ela não tinha filho, o marido dela já era de idade, mas como recompensa ela concebeu e deu à luz a um menino. E tempos depois, esse menino morreu. E a Sunamita experimentou mais uma vez o poder de Deus através de Eliseu, recebendo seu filho de volta. Você pode ver isso lá em 2 Reis 4, dos 18 ao 37, tá? Então, podemos julgar a atitude da Sunamita para com Deus pela sua atitude para com o profeta. Fez aos meus, fez a mim, né? Você deu e eu vou te dar de tamanha medida que não caberá em suas mãos.
É a palavra de Deus se cumprindo. Irmãs, as lições continuam se derramando sobre nós. Vamos aprendê-las, vamos colocar em prática. Peçamos a Deus um coração de bondade, piedoso, compassivo, confiante e hospitaleiro. É isso que Deus requer de nós e dos irmãos também, claro. É uma cooperação, estamos entrelaçados, né? A sunamita não conseguiu realizar sozinha. Ela precisou do marido, porque o marido estava junto, permitiu que ela hospedasse, ela fez um quarto para Eliseu na casa deles. Então, o marido estava junto, compactuou com isso e também foi abençoado. Então, para fechar aqui com o exemplo da sunamita, que possamos buscar, refletir sobre como podemos ajudar, né? Não fique esperando muito, faça o pouco que você pode hoje. Às vezes é mandar uma mensagem, é ligar. Sabia que isso é muito difícil para mim? Porque eu vivo bem, vamos dizer assim, distante das pessoas. Mas tem pessoas que precisam de contato, precisam desse acolhimento, de estar envolvido em algo. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto para que possamos servir ao próximo. O que nem sempre o que é bom para mim é para o outro, né? Então, essa questão de, eu me dou muito bem sozinha, mas e o outro que precisa de mim? Então, nós temos que buscar nas nossas dificuldades, às vezes, ou nas nossas facilidades, a dificuldade do outro. Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer a diferença na vida do meu irmão, na vida do meu marido, na vida do meu filho? Às vezes seu filho está lá trancado no quarto, já é adolescente, não é, creio que não seja o nosso caso, mas às vezes está faltando 20 minutos para você se jogar no chão com seu filho e brincar, deixar o celular, deixar ele fora da televisão, entendeu? Então nós temos que olhar para o nosso meio e visualizar aquilo no qual podemos fazer a diferença, que a nossa presença vai fazer a diferença, que a nossa palavra, o nosso agir vai fazer a diferença. E agora vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Né? Quem foi Eliseu? Eliseu foi convocado e treinado por Elias. Você pode ver lá um pouquinho da história de Eliseu em 1 Reis 19. Mas foi ungido por Deus. A vida dele foi marcada por uma série de milagres, operados pelo poder de quem o ungiu, ou seja, Deus. 2 deles aconteceram na casa da sunamita, né? Que foi quando ele previu que ela ia ter um filho, a abençoou, né? E quando ele devolveu a vida do menino, quando mesmo foi atingido pela morte, que a gente já viu um pouquinho. Então, o que a gente pode aprender com Eliseu? Nós podemos aprender com ele a questão da honestidade. Eliseu foi uma pessoa honesta, aceitou abrigos de ricos, mas rejeitou presentes políticos. Olha só que lição nós temos aqui em tempos atuais, né? Que nós vemos, ouvimos coisas aí. O Eliseu, ele aceitou somente aquilo que ele precisava naquele momento. Ele sabia que ele podia contar com Deus, que ele estava suprido por Deus. E não é assim que Deus faz? A todo momento ele nos serve. Como que eu vou sair disso? E de repente Deus muda a sua história. É assim com quem é ungido por Deus, com quem busca Deus primeiro, com quem serve a Deus, com quem anda com Deus. É assim. Deus dá de onde não tem, de onde você acha que jamais vai sair. Deus é Deus. E Eliseu, ele era honesto. Ele só usava aquilo que ele precisava, que ele poderia muito bem aceitar presentes. Você imagina, o cara
vamos dizer assim, devolveu a vida do filho. Já tinha dito que ela ia ter. Aí o menino morre. E ele vai e devolve a vida através do poder de Deus. Mas, né, foi através dele também. A mulher ia dar riqueza, se ela tem posse e tudo. Mas ele rejeitou. Glória a Deus por isso. Que possamos aprender com Eliseu. Que é muito melhor dar do que receber. Gentileza. O profeta reconheceu a abnegação de sua anfitriã e que nem sempre é fácil ter hóspedes em casa. E quis retribuir sua bondade. Realmente, ainda mais em tempos como hoje, né, que você não conhece, não é fácil você abrir a sua casa para um desconhecido. Tem que ter muito discernimento, tem que ter muito poder nisso aí. E ele reconheceu isso na Sunamita, né? Essa gentileza dela em recebê-lo. Sensibilidade. No caso da mulher de Sunem, Eliseu percebeu que ela faltava um filho, pois a esterilidade era uma calamidade para uma mulher israelita. Então ele foi sensível à necessidade do outro. Nós temos que ter essa sensibilidade com o outro, né? Nos nossos ministérios também, na igreja, nós temos que ter essa sensibilidade. Assim como Eliseu viu o que aquela mulher precisava, ela não pediu, pelo menos aqui não fala que ela, ela não falou disso, ele percebeu que ela não tinha filhos e o quanto isso era difícil para uma mulher naquela época. E ele foi sensível à necessidade dela. Outra coisa que podemos aprender com Eliseu é sobre a acepção de pessoas. Aqui, no caso da Sunamita, ele estava numa casa de uma mulher afortunada, né? Com bens e tudo. Mas, antes disso, Eliseu havia ajudado uma viúva pobre. Em 2 Reis 4, de 1 a 7, vocês podem ver isso depois. Então, o poder de Deus em Eliseu operava em qualquer nível social. E tem que ser assim. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos escolher a quem ajudar. Ah, não, esse aqui é bonitinho, eu vou ajudar. Não, esse aqui é educado, eu vou ajudar. Ah, esse aqui tá precisando, mas eu não vou ajudar, não. Não podemos fazer assim, temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, ao direcionamento de Deus com relação a isso. E jamais ter esse preconceito das pessoas, porque somos diferentes. E a palavra de Deus também nos ensina que não temos que ajudar ou amar somente aqueles que nós gostamos. É aos que não gostamos também. Isso que é o amor, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí comigo, quem tem a revista, né? E aí nós agora vamos falar um pouquinho sobre a interação do profeta Eliseu e a Sunamita. Como é bom quando há cooperação no serviço de Deus. Vimos na lição de hoje que ambos, tanto Eliseu quanto a Sunamita, foram beneficiados, e tudo para a glória do Senhor. A mulher ofereceu para o profeta apoio ao seu ministério e benefícios, providenciando-lhe proteção e conforto. Ela fez tudo de melhor, à maneira que pôde. Como recompensa, recebeu um filho, uma rica herança. Primeiro recebeu no seu nascimento e depois na sua ressurreição. Que experiência maravilhosa, você imagina. As melhores coisas o dinheiro não pode comprar. A Sunamita recebeu através do profeta coisas que ela não poderia comprar. Foram frutos da sua bondade, da sua sensibilidade, da sua hospitalidade. O filho dela
tanto o nascimento quanto a sua ressurreição foram frutos da sua obediência a Deus também, porque Deus a usou, né? E eu espero que vocês tenham, junto comigo, aprendido um pouquinho, tanto com Eliseu quanto com a Sunamita, sobre integração, cooperação, para que o Eliseu ele exercesse o seu ministério. Ele precisou da ajuda. Foi fundamental a ajuda da Sunamita. Ele tem um lugar para descansar, para fazer uma boa refeição. Tudo isso foi providenciado por Deus. Mas e se ele não achasse uma Sunamita, né? Claro que Deus é Deus, mas a gente tem que ter essa sensibilidade que Deus conta conosco, com a nossa hospitalidade, com o nosso amor, com o nosso olhar sensível ao próximo. E Deus pôde contar com a Sunamita e ela ajudou no ministério desse grande profeta. Que bênção, né? Que maravilha! Que possamos desejar ser como ela e como Eliseu, honesto, sensível, sem fazer acepção de pessoas. Amém? Para finalizar nossa aula de hoje, vamos ler, abra aí, por favor, sua Bíblia, em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler? Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Então a palavra de Deus aqui nos ensina que temos que pensar e sentir do mesmo modo, porque somos um corpo. Então nós temos que estar alinhados com a mesma visão, com a visão de Cristo, com a visão do nosso pastor, com a visão da nossa casa. Quem que dirige nossa casa? Primeiro Deus, segundo nosso marido. Nós temos que estar alinhadas, né? O nosso marido sabe qual é o papel dele, nós temos que saber qual é o nosso também e exercer. Se tudo estiver alinhado, vai correr bem. Agora, direita e esquerda não vão se encontrar. Nós temos que estar alinhados, buscar o alvo, estar entrelaçados no único objetivo. Nós não estamos competindo, não estamos em uma competição. Ao contrário, nós estamos cooperando um com o outro para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso corpo de irmãos. Eu desejo ser bênção na minha geração. Eu desejo que você seja bênção na sua geração, na sua casa, aí, no seu quarto. Eu desejo que você seja bênção, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha sido abençoada com essa palavra. Que você esteja em oração um pelos outros neste momento difícil que estamos passando. Mas estamos passando, não vamos permanecer. Estamos passando. E como vamos passar faz toda a diferença também. Então que você procure, aqui, tranquilidade, paz, alegria, porque é da alegria que vem a nossa força e é a alegria do Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração, da minha família, para vocês. Até a próxima oportunidade.